Renata, por favor, quais são as prioridades de uma pasta que tem tantas frentes, né? 4 frentes: inovação, desenvolvimento agrário, irrigação e cooperativismo. Quais são as prioridades? Poxa, Daniel, é um prazer estar aqui, um prazer, é um parceiro de longa data, o Daniel, e é muito bom poder falar com você, contar um pouquinho dessa nova configuração da secretaria. Bom, a boa notícia que eu tenho para você é que ela vai muito além do título dela. Então, tem quem diga que Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo é uma homilia de tão grande, mas a missão dela é bem maior. Então, assim, eu vou, de forma geral, falar como está a secretaria, que aí eu consigo dar o highlight nesses 4 principais pontos, né? Por favor. Porque essa secretaria, ela está atualmente com 6 departamentos. Então, quando você, por exemplo, fala do IMET, que é um órgão essencial, não só para a defesa civil, como para toda a parte de clima e tempo do país, e fundamental para a previsão de tempo, previsão de safra da agricultura, também está na Secretaria de Inovação. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de dados meteorológicos, climatológicos, a gente está falando de conectividade, tem um programa essencial, que é o Rural Mais Conectado, que tem sido crescendo a cada ano, e esse ano mais ainda, porque o ministro Fávaro conseguiu, junto com o Ministério da Comunicação e outros arranjos ministeriais, finalmente a gente conseguiu acessar o FUST, um projeto que a gente vem, né, buscando há algum tempo, e vamos colocar quase 3.000 pontos de conectividade no Nordeste e Norte. Então, na conectividade, a gente ainda trata muito de agricultura digital, de ecossistemas de inovação, é lá que a gente aborda toda essa parte de bioeconomia, então a gente se apropria muito mais da condição, assim, da competência que temos de trabalhar bioeconomia no país, e você bem conhece de todos os aspectos, de todos, vamos dizer, esses modelos econômicos que a gente pode desenvolver da bioeconomia. O que está mais à frente no Brasil é a parte de bioinsumos, então a gente tem um programa nacional de bioinsumos, mas a gente também trabalha muito na parte de bioenergia, de biocombustível, e a gente quer avançar um pouco mais em todas as outras formas de bioativo. Então, a gente sempre fala assim que o IMET e o Diagro, eles são esses grandes representantes da inovação que estão nessa fronteira do conhecimento, envolvidos com ciências, com dados, com meta-análises, para gerar muita inteligência para a tomada de decisão. Então, a SDI tem esse papel de gerar essa inteligência. A SDI também gerencia o Observatório da Agropecuária, que você também conhece, eu tenho certeza que muitos aí devem ouvir falar. Se não acessem, existe lá o painel do Observatório. Também está na SDI. Então, a gente faz toda essa parte de dar uma interface mais amigável para os dados da agricultura. Então, toda a inovação compreende isso, mas é claro que não se restringe a isso, porque quando a gente vai falar de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, ele é todo estruturado a partir da inovação. E o Brasil é um grande exemplo, né, de inovação da agropecuária mundial. Então, quando a gente fala do ABC+, que é o nosso plano estruturante para adaptação e mitigação, que leva, né, transfere a tecnologia para a gente converter essa agricultura tradicional na agricultura sustentável, ela é toda feita de inovação. Não somente pela nossa Embrapa, mas com toda a rede de pesquisa agropecuária que desenvolveu essa sólida ciência que estrutura o ABC+, que a gente fala muito do ABC+, relacionado a clima, mitigação, a gente fala de 1 gigaton de tonelada de carbono equivalente, mas mais do que isso, né, Daniel? O ABC+, ele estrutura a agropecuária brasileira para uma maior eficiência produtiva, fala de intensificação produtiva. Então, o produtor, ao adotar as tecnologias, ele tem melhor desempenho econômico também. E, ao mesmo tempo, ele consegue se adaptar muito mais às mudanças do clima que estão, né, que já estão acontecendo, você vê no sul como está. Então, a inovação e a sustentabilidade caminham juntas. E isso a gente leva para novas áreas, no sentido de potencializar o Brasil, ou aproveitar as capacidades que o Brasil tem, que é o novo departamento que temos aqui na SDI, que é o de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Ele é uma mensagem importantíssima, sabe, Daniel? Se eu puder aqui tomar um pouquinho do seu tempo, fazer um parênteses em relação a isso, além dele ser uma promessa do presidente Lula, ele é um compromisso que o ministro Fávaro tem dito em todas as oportunidades.
O Brasil, se trabalhássemos só em intensificação produtiva hoje, nas áreas que já estamos trabalhando, né, completamente adaptadas e preparadas para a agricultura, os nossos 44 milhões, 45 milhões, que vai variando, se a gente trabalhasse... Não, se a gente não trabalhar sem ser no pasto degradado ainda, olha só, se a gente trabalhasse só nas áreas que já trabalhamos hoje, e se avançássemos em intensificação produtiva, ou seja, fazendo todas as safras possíveis, diversificando, colocando sistemas integrados, a gente já poderia duplicar a nossa produção. Mas quando falamos da capacidade que temos de transformar as áreas degradadas em áreas produtivas, a gente está falando de multiplicar quantas vezes a agricultura? Isso sem avançar em 1 metro quadrado de área florestal, área nativa. A gente está falando de área consolidada. Então, nós temos um potencial muito grande, temos trabalhado muito na base de dados disso. A Embrapa tem sido uma grande parceira, mas também o INPE, o IBGE, para a gente mapear essas áreas que têm maior capacidade de resposta para a produção, seja lavoura, seja pecuária, sejam outros sistemas. Então, é uma política importante. A política de reflorestamento, ela não somente no componente econômico de floresta plantada, né, de ser um segmento importante a silvicultura, mas também na parte de apoio ao produtor, de recuperação, recomposição das áreas de proteção. É um componente que está previsto na política pública do ABC+, quando a gente fala da gestão integrada da paisagem, e ele é quase uma declaração ao estar no título de um departamento, e em breve vamos lançar um programa extremamente importante para o produtor, que vai dar apoio para ele nessa recuperação. E para fechar com chave de ouro essa descrição da secretaria, eu não posso deixar de falar do nosso compromisso com as cadeias produtivas, e para isso nós temos 2 departamentos. O Departamento de Cadeias Produtivas e Indicação Geográfica e Associativismo e Cooperativismo, que é um departamento gigantesco, que tem essa ótica de enxergar as cadeias produtivas em todo o seu limite potencial de produtividade, de agregação de valor, mas também da forma que ela se estrutura, que é o associativismo e cooperativismo, para que a gente consiga promover políticas públicas com maior engajamento. Mas temos também a CEPLAC, que é uma unidade que é histórica, né, mais de 60 anos, que hoje dirige a política pública do cacau no país, que é talvez uma das culturas que tem maior, que a gente fala, maior delta de avanço em termos de mercado, agregação de valor, e também de ser um componente agroflorestal importantíssimo. Então, essa aí é a visão geral da secretaria, que é imensa. Não falei de irrigação, não posso deixar de falar de irrigação. Acabou passando aqui quando eu falei, olha, irrigação, ele está dentro de um, vamos dizer assim, de uma matriz, dentro também toda a prática de inovação e de agricultura de baixo carbono, que é a prática de conservação de solo e água, em que a irrigação é um componente fundamental no modelo econômico, mas depois que você fala de conservação de solo e água, você fala de reservação de água, de produção de água, e você vai falar de consumo de água. Então, a gente tem que desmistificar isso um pouco, porque quando a gente está falando muito de gestão de recursos naturais, existe uma competitividade de falar que a agricultura gasta muita água. A irrigação é fundamental para a segurança alimentar, ela é fundamental para quando a gente fala de intensificação produtiva, e quando a gente fala de intensificação, a gente está falando de eficiência na produção, e a gente está falando de água de consumo indireto. Então, a irrigação, ela não entra num componente isolado, Daniel. Ele entra dentro da prática de conservação de solo e água, quando entra a nossa responsabilização como os maiores produtores de água, porque os produtores rurais são os que preservam as nascentes, são os que estão cuidando de toda essa parte do entorno das APPs, dos cursos d'água, e nós estamos aqui na responsabilidade de promovermos políticas públicas de irrigação que valorize a questão do uso eficiente dessa irrigação, dessa água. Excelente. Ninguém seria capaz de fazer um resumo tão preciso e tão, né, de uma secretaria com tantas frentes. Excelente, secretária. A gente sabe que a inovação é gêmea, irmã gêmea da sustentabilidade, né? E além dos atrativos, né, do ganho de eficiência,
estabilidade do negócio, da melhor imagem do negócio, muitas vezes para a mudança cultural do produtor, o produtor ser mais proativo e adotar as inovações com o objetivo da sustentabilidade, é preciso outros tipos de incentivo. Você mesma citou agora há pouco o FUST, né? Que é um Uhum. fundo que vai ajudar os produtores a adotar inovação. Mas a gente sabe que a conversa que existe, as notícias que a gente vê, é que o próprio Plano Safra vai ter um viés muito importante, né, para a sustentabilidade. E nisso entra a inovação. Isso também vai ser desdobrado para as iniciativas dessa secretaria? Com certeza, né? A SDI ela sempre foi um parceiro muito grande da SPA, da Secretaria de Política Agrícola, e eu quero com isso mandar um abraço muito especial para o Wilson, porque o Wilson é o pai, é o tutor desse Plano Safra, e ele tem um zelo muito grande por toda essa importância do fomento, do estímulo de crédito, não fomento, mas o estímulo de crédito para a gente transformar a agricultura, né? Quando a gente fala de plano safra, é claro que os valores são muito bilionários, né? A gente está falando de mais de 300 bilhões de reais, e tem quem diga, mas o programa ABC tem um componente muito pequeno, é menos de 2%, mas não é verdade. A verdade é que quando você olha o plano safra, historicamente, ele vem promovendo essa transformação da agricultura. Não é só aquele componente, porque tem vários componentes, como você mesmo disse, que promovem a inovação. Então, não é só o programa ABC, mas o Inovagro e tantas outras linhas, eles estão promovendo essa transformação da agricultura. Então, a gente está falando de valores assim imensos ao longo dessa história de mais de 10 anos que tem o programa ABC e o Plano Safra nem se fala, que vem transformando. Mas a gente fala assim, o crédito, a gente tem alguns pilares, sabe, Daniel? O crédito é fundamental, mas a gente tem que lembrar que o crédito rural ele não se faz só com plano safra. A gente sabe que a agricultura brasileira ela precisa de 3 vezes mais crédito ou dinheiro disponível para a produção. Isso vem dos privados, vem da articulação, então vem das empresas. Então, todo esse arranjo que transforma a agricultura brasileira, ele tem que estar comprometido com essa mudança de chave cada vez maior. Quero dizer cada vez maior, porque a agricultura brasileira já é um exemplo. Já é um exemplo que nós mesmos temos que começar a reconhecer mais. A gente tem que parar de consumir informação que vem de fora, ditando o que fazemos dentro. Então, o que fazemos dentro, a verdade é que não existe nenhum país do mundo que tem o compromisso que nós temos com o sistema de plantio direto. Nenhum país do mundo utiliza fixação biológica de nitrogênio como estamos utilizando. Não existe sistemas integrados na dimensão que utilizamos aqui no Brasil. Então, a gente tem que começar a reconhecer o nosso copo meio cheio e parar de consumir lixo que vem de fora. Então, nós temos esse compromisso desse arranjo de todos os elos da cadeia produtiva para injetar crédito, mas não só crédito. Nós temos outros pilares. Um é fundamental, o outro fundamental é assistência técnica, extensão rural, porque tendo crédito, mas não tendo à disposição do produtor o conhecimento, gerenciamento técnico, gerenciamento e a parte gerencial mesmo, né? Assistência gerencial para o produtor, fragiliza muito a sustentabilidade, a continuidade do novo modelo de produção. E o governo federal ele faz sua parte, mas a gente sabe que é insuficiente, porque o Brasil, na dimensão continental, na diversidade do sistema de produção, é difícil estar em todos os lugares para todos os propósitos. Mas aí eu faço um destaque ao OCB, eu faço um destaque ao sistema Senar, e eu faço um destaque para todos os sistemas estaduais de assistência técnica e extensão rural, que são todos protagonistas nesse processo de transformação. E, por fim, o terceiro pilar, que é a geração desse conhecimento, que é a inovação per si, que são os novos cultivares que são geneticamente adaptados a cada biodiversidade, a cada ecossistema. Então, você consegue uma cultivar de alta produtividade, de alta resistência, com alta performance. Então, desde a parte genética até a parte de manejo, até a parte de novos fertilizantes e tudo mais que a gente tem a partir do nosso sistema de inovação agropecuária. Então, para mim, são esses 3 pilares que, com um comando muito bem orquestrado aqui do Fávaro, a gente vai conseguir gerar os saltos que nós estamos precisando gerar.
Excelente. E nessa grande frente, né, nessa pleiade de coisas que a secretaria lidera, existe alguma dessas que tenha metas que tenha para esse ano? Por exemplo, você citou das antenas de conectividade, 3 mil antenas pelo país. Tem uma parte que já deve ser instalada esse ano, as 3 mil. O que a gente pode colocar de objetivos para esse primeiro ano? Bom, é super importante essa pergunta, Daniel, e eu vou colocar só um suspense. Porque, Tá. por exemplo, essa questão das antenas, apesar de já ser um resultado nosso concreto dos 100 primeiros dias, né, foi feito em parceria com a Emicom, o Ministério das Comunicações vai lançar agora, se não me engano, semana que vem, esses resultados com o cronograma, que são antenas que vão cobrir especialmente vilarejos, pequenos municípios, que são super importantes, que a gente sabe, para inserir essas pessoas no universo econômico, né, de redução de custo de produção, de disponibilizar o produto para o mercado. Então, a gente precisa reter jovens no campo. Então, tem uma série de finalidades que são sociais, mas também são fundamentais para o agro, né? E a gente, nessa primeira fase, a gente conseguiu focar especialmente, junto com um trabalho muito importante com o MDS, focar no Nordeste. E eu vou ter que te pedir para a gente esperar o lançamento, senão a gente vai tirar todo o brilho do Ministério das Mas já Comunicações. instalaram as 3 mil? Não, não. Nós Ah, conseguimos agora, eles vão lançar um edital via BNDES tá. Entendi. que vai disponibilizar essa linha de crédito do FUST, que Entendi. é Claro. extremamente interessante para a instalação desses pontos que vão ser ofertados no edital. Então, isso aí eu vou deixar o brilho aí para o Max. Mas vamos falar de metas em linhas gerais. Voltando à história da articulação, uma das premissas que esse governo coloca e que o Fávaro preza muito é a questão da transversalidade. Então, quando nós falamos de resultados do Ministério da Agricultura, é super importante lembrar que todos os resultados são compostos por várias forças. Então, quando eu falei, por exemplo, do decap das cadeias produtivas, o resultado mais significativo deste departamento vai ser o lançamento de um programa agora em breve, no primeiro semestre, chamado Programa de Cadeias Descarbonizantes. Então, é como se fosse um complemento ao ABC+, que está focado nas tecnologias, esse vai estar focado no produto, em que a gente Tá. vai falar como agregar valor àquele esforço descarbonizante, seja agregando valor ao produto ou gerando um crédito. E isso Perfeito. não pode ser feito sem, por exemplo, a participação do MDIC, do Uhum. MMA. Então, tudo isso vai ser lançado no esforço de articulação agora no primeiro semestre. E vai ser sensacional, a gente vai envolver agentes financeiros, agentes certificadores, então é uma questão robusta. Lançamos agora, nos 100 dias, 2 programas de desenvolvimento territorial sensacionais. Eu não sei se você acompanhou, que foi o Nordeste Mais Sustentável, que é uma Sim. fase 2 do Agronordeste, só que agora com muito mais ações, com com financiamento do BID, que vai dar uma alavancagem muito grande nas ações, e lançamos o Amazônia Mais Sustentável. E já está em Sim. curso. Então, quando você fala de meta, muito mais que meta, temos resultados. Então, já temos resultados na praça. Só o Amazônia Mais Sustentável, que foi lançado agora, nós temos 200 milhões de reais de carteira de projetos. Porque, Uhum. para além do resultado, nós precisamos da credibilidade. E esses projetos nos ajudam a ter credibilidade junto aos observadores internacionais, vamos dizer assim. Isso é Então, os importantíssimo. projetos, importantíssimo. A Sim, gente sim. não consegue, a gente não conhece reconhecimento de avanço se a gente não tiver isso. E Perfeito. nós temos como grandes parceiros, por exemplo, na Amazônia Mais Sustentável, a Alemanha e o Reino Unido. Uhum. Eles Então, eu já doaram mais recursos, sim, sim. sim, não, e não é doação para o Fundo Amazônia, tá? São projetos vinculados diretamente De conosco aqui na desenvolver em Secretaria, conjunto, entendi. Tá. em conjunto. E numa outra entrevista eu posso te dar mais detalhes desses programas regionais, porque são muito ricos, eu posso te mostrar todo o arranjo que foi feito. E esse arranjo de recursos, seja humanos, seja financeiros, esse arranjo de atores que conhecem as qualidades e as características de cada território
é ele que nos traz não somente metas, mas resultados concretos. Então, para cada caso, existem várias metas e vários resultados que eu posso te apresentar, mas dado o tamanho da secretaria, o que eu Claro, não posso dá te para falar adiantar tudo agora. Tomara que a gente possa falar mais vezes durante o ano, secretária. Então, para finalizar, no aspecto da inovação de agtechs, né, de startups, o que vocês têm aí em vista? Bom, nós continuamos no trabalho de dar dinamismo, né? Provocar os temas e trazermos essas startups. Você deve conhecer bem a página que a gente tem na internet. Quem não conhece, eu coloco aqui no link para vocês navegarem lá. Nós temos todos os ambientes mapeados e nós temos uma série de eventos para lançarmos esse ano. E a gente está agora, como eu te falei, nessa ação de transversalidade. A gente está organizando as nossas ações com de outros pares. Quem são os pares agora? A Apex, fundamental. A BDI, fundamental para as nossas ações. Então, a gente está finalizando um arranjo de eventos, mas o foco principal, é importante dizer, que não são as agtechs, não é uma ou outra agtech sendo lançada e sendo promovida. O que a gente precisa reconhecer é em qual ambiente que eles vão ser lançados. A partir dali, para onde que é o direcionamento? Porque senão a gente vai fazer um monte de evento, colocar um monte de jovem discutindo desafios tecnológicos e a gente não consegue fazer, vamos dizer, um pipeline andar. Então, por isso, o arranjo com esses atores. E aí eu me coloco também à disposição para a gente, numa ocasião mais específica, falar, mergulhar nesse tema e te mostrar um pouquinho desse pipeline. Perfeito, secretária. Excelente entrevista, deu um panorama muito rico, né, sobre o que tem aí por vir e o que já está acontecendo. Espero que a gente possa falar outras vezes durante o ano. Te agradeço, secretária. Com certeza, você parceiro, dono dessa secretaria aqui, a hora que você quiser, a gente bate outro papo. Obrigadíssimo, valeu. Um beijo, Beijo, tchau. tchau, tchau.